Olá, querido aluno, pessoal de casa, eu, professora Maíra, juntamente com o intérprete de Libras, Daniel. Tudo bem, Daniel? Vamos para uma aula de ciências, as ciências da natureza aqui, que hoje nós vamos trazer o conteúdo, o que são as drogas. Olha só, um conteúdo um pouquinho diferente para a gente nesse quarto bimestre, uma aula do 6º ano do ensino fundamental, onde nós vamos iniciar a trajetória a respeito das drogas. Então, o que nós vimos na última aula? Nós vimos as doenças do sistema nervoso causadas por questões fisiológicas e bioquímicas, o que está extremamente relacionado com as drogas. Mas nessa aula de hoje, nós vamos explicar como funciona o sistema nervoso e como ele pode ser afetado por substâncias psicoativas e suas possíveis consequências, distúrbios, doenças e etc. E vamos discutir o efeito das drogas no organismo e suas alterações no corpo e no ambiente onde ele vive, avaliando as consequências do seu uso no convívio social. Então, a pergunta da aula de hoje, afinal, o que são as drogas? As drogas, elas vão ter várias classificações, como a gente vai ver, e a gente tem uma percepção, toda vez que a gente fala que são drogas, a gente pensa em drogas no ponto de vista daquelas drogas que são usadas de maneira ilícita, as drogas que são proibidas e as drogas que causam grandes danos ao organismo humano. Mas a gente vai ver que é um pouco mais complexo do que isso, e a gente entendendo todas elas, entendendo como que é a base do funcionamento delas, fica mais fácil da gente compreender como que de fato existem drogas que não são adequadas para o uso no nosso organismo e as drogas que são necessárias aí para a nossa sobrevivência aqui como ser humano nesses ambientes que a gente tem, as doenças que a gente tem. Para começar, eu vou falar a respeito do efeito, né? Como que altera, como estimula, como que é modificado o nosso sistema nervoso central. Olha lá a sigla, SNC. O que é o sistema nervoso central? É aquela parte do nosso corpo composta do encéfalo, que está dentro da nossa caixa craniana, e a medula, que está na nossa coluna vertebral. O sistema nervoso central, como nós vimos na última aula, ele se comunica através do contato ali dos neurônios com uma região que a gente chama de sinapse. Nas sinapses, a gente tem as trocas de neurotransmissores ou de polarização ali, de potencial elétrico mesmo. Vai trocar do positivo para o negativo e gerar uma informação para a gente ali. Por exemplo, quando bate o martelinho no nosso joelho, a gente tem um ato ali imediato do arco reflexo, a mudança de polaridade. Mas a gente também pode ter substâncias e naturalmente também no nosso corpo a produção de neurotransmissores. Eu botei uma xícara de café aqui porque a gente está falando de alterações, a gente está falando de coisas que afetam o nosso sistema nervoso central. Se a gente está com sono, automaticamente a gente pensa no café. Aquele café do cotidiano, aquele café do dia a dia que faz muita parte, né, do nosso cotidiano brasileiro, aí, o café da manhã logo cedo. As crianças, geralmente, a gente evita que tomem café porque causam agitação excessiva. Porque o café, ele afeta lá o nosso sistema nervoso central, gente. Ele afeta os neurotransmissores. E aí eu vou falar um pouquinho mais adiante nessa aula de hoje ainda a respeito desse efeito. Mas a gente utiliza ele como se fosse, né, uma droga, uma substância externa ao nosso corpo para gerar uma agitação ali que é necessária quando você está com sono. Da mesma maneira, você faz o processo inverso. Eu usei o maracujá aqui como exemplo, mas existem várias outras coisas que a gente pode utilizar aqui com a função calmante, que são coisas naturais. Frutas, flores, coisas que a gente pode usar para fazer um chá, alimentar diretamente deles, fazer um suco ou fazer uma receita mesmo, e que vão gerar um efeito tranquilizante. Por quê? Porque estão afetando o nosso sistema nervoso central de alguma maneira. E hoje essa aula é para a gente contar como que as drogas, elas funcionam para afetar ali a gente, né, mais agitado, menos agitado, a gente ter algum tipo de efeito relacionado a isso. Então eu trago para vocês aqui essa imagem que representa a ligação entre dois neurônios. Olha só, aqui é o que a gente chama de fenda sináptica, é a região que a gente vai ter a transmissão de um neurônio para outro dos neurotransmissores. Aqui nesse exemplo, eu coloquei a acetilcolina. A acetilcolina, gente, é o primeiro neurotransmissor identificado na história.
Então, foi o primeiro composto ali, né, que faz parte da comunicação entre os neurônios, que foi identificado lá em 1920 e poucos. E aí, a acetilcolina, ela tem uma função aqui, né, de gerar a transmissão entre os receptores. Então, ela tem uma importante função no nosso organismo, no nosso sistema nervoso central. E aqui a gente está mostrando como que ocorre esse funcionamento. Então, você vai ter a liberação de acetilcolina aqui no ambiente da sinapse, né, entre os dois neurônios, e ela vai se ligar ao neurônio seguinte em receptores específicos. Isso é que faz um neurônio informar para o outro as sensações que estão sendo desenvolvidas, né, que estão acontecendo no nosso corpo ali, à medida que a gente está interagindo com o ambiente. E aí, olha só, o neurotransmissor, representado aqui pela bolinha verde, ele vai lá num canalzinho, porque a gente está falando do quê? De uma célula. O neurônio, embora tenha um formato muito diferente, ele nada mais é do que uma célulazinha com membrana celular, olha lá. E a membrana celular não deixa as substâncias todas que estão aqui fora adentrar no neurônio, nessa célulazinha aqui. Essas substâncias têm que passar por um canal. E para haver a abertura desse canal, você tem neurotransmissores específicos. Então, cada neurotransmissor vai se ligar a um tipo de canal específico que vai permitir a passagem de substâncias aqui que a gente chama de íons, que vão fazer com que a célula, né, seguinte, o neurônio seguinte, receba uma determinada informação. Então, quando a acetilcolina ela se liga aqui, ela vai abrir o canal de cálcio, e aí vai ter uma passagem desses íons, e aí a célula recebe um estímulo, que é a forma como o sistema nervoso central se comunica, através de estímulos. Esse estímulo vai passar de um neurônio para outro, e o que vai determinar o estímulo, que é, né, um estímulo que vai gerar uma sensação de cansaço, uma sensação de bem-estar, uma sensação de agitação, seja qual for, vai depender do tipo de neurotransmissor que está se ligando, né, a qual canal que ele se liga e o tipo de informação que está sendo gerada a partir dessa ligaçãozinha ali. Então, olha lá, às vezes é até o contrário. A gente tem situações em que os neurotransmissores eles são inibitórios. Então, ao invés do potencial de ação, aquela informação que está passando de um neurônio para o outro, ser levada adiante, ela é retida. Olha só quantas bolinhas daquelas, são aquelas vesículas ali que contêm os neurotransmissores, estão aqui segurando, né, os íons, segurando essa informação para ela não passar adiante para o neurônio seguinte. Muitas vezes, nós vamos falar nessa aula de hoje, os neurotransmissores inibem, ou seja, eles bloqueiam ou quase bloqueiam, ou diminuem ou impedem totalmente a passagem de um neurotransmissor ou de uma informação, né, que o neurotransmissor seguinte, que receberia ali no neurônio, ele geraria uma sensação. Então, às vezes, você vai tomar um remédio, por exemplo, analgésico, que a gente vai falar um pouquinho também aqui hoje, para bloquear a sensação de dor. O que é a dor, afinal de contas, gente? O que é a dor? Da onde a dor vem? Né? Como é gerada essa informação? Ela é passada de um neurônio para o outro, ela é um estímulo. Então, se você tem lá um dedão com uma unhazinha encravada, está doendo, né, tem uma inflamação, esse processo inflamatório, essa informação de dor, ela está passando desde o neurônio sensorial que está lá no seu pé até chegar lá no seu sistema nervoso via, né, neurônio por neurônio, sinapse por sinapse. Se você toma analgésico, você bloqueia a passagem dessa informação. Olha que extraordinário. Você toma uma medicação que inibe. Às vezes ela até não inibe, às vezes ela funciona de outras maneiras. Ela funciona gerando neurotransmissores aqui que vão confundir esse sistema, que vão alterar a interpretação desse sistema de comunicação aqui. E essa informação de dor não vai ser compreendida. E aí você vai diminuir a dor. Você toma um analgésico, reduz a dor lá, e aí você vai fazer as suas atividades normalmente, ou pelo menos conseguir caminhar sem sentir tamanho incômodo, porque você tem função inibitória ali também. Então, a gente vai ter várias substâncias do nosso cotidiano que elas são consideradas drogas, que elas vão afetar esse funcionamento do nosso sistema nervoso, essa comunicação das células. O cigarro, eu quero dar uma ênfase muito importante aqui para ele, porque a gente não pensa muito nele como uma droga realmente, porque ele é uma droga lícita. Ele é uma droga permitida, ele é uma droga que na legislação, pelo menos no nosso país, ele pode ser comercializado em qualquer local. Você pode ir numa padaria e comprar um maço de cigarro. E isso leva a uma certa confusão quanto
tanto que essa substância pode fazer mal. Então, dentro do cigarro, aqui a gente tem principalmente a nicotina e o alcatrão, a gente tem várias substâncias que podem ser tóxicas, a gente sabe que faz muito mal, mas o mais importante, a aula que eu quero focar hoje em relação ao cigarro, é relacionado à questão do neurotransmissor, dos neurotransmissores. É como ele funciona lá no nosso sistema nervoso central. É o que tem que ser a nossa preocupação. Porque geralmente quando a pessoa experimenta o cigarro, ela não experimenta o cigarro pensando assim, eu vou fumar 3 maços de cigarro por dia e desenvolver um câncer de pulmão. A gente não se vicia, né? A gente não entra para provar, né, uma coisa, para experimentar, pensando lá no futuro que vai dar tão errado. Então você experimenta aleatoriamente, em algum momento, muitas vezes está relacionado com a bebida, inclusive, ou de brincadeira, e nessa experimentação, às vezes as pessoas experimentam mais algumas vezes e já se viciam. O cigarro tem um potencial de viciar altíssimo, gente. Então muitas pessoas provaram pouquíssimas vezes e acabam desenvolvendo o vício, né, e se tornam fumantes com uma facilidade extrema. Mas por quê? O cigarro vai lá no seu sistema nervoso central e ele gera uma sensação de bem-estar. Ele confunde os neurotransmissores, na verdade, a nicotina imita neurotransmissores que existem naturalmente lá no seu sistema nervoso central, ela se parece com eles, né, na estrutura molecular, então ela se liga lá e gera essa sensação de bem-estar. O fumante, se vocês pensarem no fumante, vocês vão me lembrar aí comigo, alguém que estava há um tempo, alguns minutos, horas, depende, né, do vício da pessoa, sem fumar. Ela fica extremamente agitada e ansiosa. Ela fica inquieta com o desejo de fumar novamente. O que ocorre com o fumante quando ele fuma? Muitas vezes a pessoa está com fome, ela está com sede, ela está com N necessidades ali e na hora que ela fuma, ela perde a fome, ela perde o apetite completamente. As pessoas que fumam muitas vezes até têm essa perda de peso ao longo do tempo, exatamente porque elas substituem a alimentação pelo cigarro. Elas substituem a ingestão de um líquido, por exemplo, por cigarro. Começam, às vezes, até a ingerir, por exemplo, ingerem muito café, por exemplo, substâncias que têm açúcar, que têm uma bala, uma coisa assim, porque elas não fazem as refeições da maneira como deviam. Porque o cigarro gera uma sensação de saciedade para o organismo que às vezes substitui as necessidades fisiológicas básicas de se alimentar e de tomar água. E aí a gente não pensa nisso como grave porque são doses pequenas, né? Então é pontual, é uma coisa que acontece ali naquele momento, que a pessoa fumou e rapidinho aquele efeito vai passar. Mas a realidade é que o fumante, se você privar uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia de fumar esse maço de cigarro por dia, ao final do dia ela vai estar com um comportamento extremo e muito esquisito, porque ela vai estar desesperada por aquela sensação. Por quê? O sistema nervoso central está viciado naquela substância. A sensação de prazer, de conforto, ela está dependente a pessoa fumar, inalar aquela nicotina que vai chegar lá no sistema nervoso e imitar os neurotransmissores próprios. O café, ele já é um antagonista, olha só, apesar dele causar agitação na gente, ele é considerado um tipo de substância antagonista, por quê? Porque ele bloqueia o funcionamento de neurotransmissores. No caso do café, quando a gente está muito cansado, a gente está numa exaustão muito grande, você tem neurotransmissores que geram essa sensação de, estou precisando ir para minha casa, deitar na minha cama, dormir um sono. Às vezes, nossa, eu estou querendo tomar um banho, comer alguma coisa, deitar no sofá, ficar assistindo uma série na TV. Essa sensação que vem naturalmente no nosso corpo, muitas vezes a gente não pode lidar com ela naquele momento, vai lá e toma um café, o antagonismo aqui é exatamente o café indo lá no seu sistema nervoso central, a cafeína especificamente, e agindo de forma antagonista, bloqueando os neurotransmissores que geram essa sensação de cansaço. Então ele bloqueia a informação do cérebro, olha, esse dia seu foi muito pesado, ou você dormiu muito mal, essa manhã sua está muito pesada, vá descansar. O café vai lá e fala, não. A cafeína entra lá no seu sistema nervoso central e bloqueia o neurotransmissor que geraria essa sensação de cansaço. E aí você ganha um pouquinho de energia a mais para poder levar o seu dia adiante ali com uma xícara de café. Porém, né, a gente tem outras questões aqui. Muitas vezes a gente utiliza tanto café que a gente não se dá o tempo do descanso. E aí um cérebro cansado, mesmo que esteja agitado pela cafeína, ele não vai funcionar como deveria, né, com a sua capacidade como é esperado. Você tem que descansar.
A gente precisa disso, né? Então, relembrando aqui, a gente tem vários neurotransmissores, esses aqui são alguns deles, e eles vão ir desde a sensação de luta, fuga, concentração, prazer, né, o humor, o bom humor ali, a sensação calmante, aprendizado, memória, até a sensação de euforia. Estou mostrando alguns deles para vocês, para a gente pensar a respeito das drogas, como que elas atuam aqui. E aí, drogas com comprimidos, olha só. Não estou mostrando para vocês um cachimbo de crack, um cigarro de maconha, estou mostrando comprimidos que provavelmente têm parecidos na sua casa, na sua rotina. Quando a gente fala drogaria, a gente está falando de uma farmácia. Farmácia é um lugar que vende drogas, drogas lícitas, drogas permitidas por lei. E essas drogas, pessoal, elas existem com alguma função do seu organismo e muitas delas vão atuar nos neurotransmissores, vão atuar ali fazendo com que eles sejam liberados em maior volume, imitando eles. Então, às vezes, eles se parecem tanto com o neurotransmissor que eles imitam ele e geram a sensação desejada ali, né, que você quer, utilizando aquela medicação. Ou vão bloquear esses neurotransmissores, bloquear o funcionamento ou o funcionamento em parte desses neurotransmissores. Aí até volto a lembrar vocês para falar disso aqui, quando a gente está falando a respeito das sensações de prazer, de bom humor, né, com a dopamina, serotonina, muitas vezes faltam essas substâncias no nosso organismo e a gente entra em quadros de ansiedade ou depressão. E elas são tratadas, né, quando eles necessitam, chegam a esse ponto de precisar do tratamento com a intervenção medicamentosa, a intervenção medicamentosa vai colocar no seu organismo, de maneira sintética, maneiras de você ou produzir mais, reter mais esses neurotransmissores entre os neurônios, para você ter uma sensação de bem-estar mais acentuada, ou eles mesmos imitam esses neurotransmissores e aí te deixam com uma sensação mais agradável ali no seu cotidiano. E elas falando em cotidiano, olha aí, uma xícara de chá, famoso chá de camomila, por exemplo, que faz o chá de camomila, afinal das contas, né? E tantos outros chás que tem, como chá de melissa, e chás que têm um potencial conhecido como calmantes, como chás que deixam a pessoa relaxada, muitas vezes usados para criança, para idosos, mas muitos adultos utilizam no cotidiano. Os chás, principalmente se você não usá-los com açúcar, que não é necessário, né, a gente adicionar o açúcar neles, ou adicionar pouco açúcar ou mel, eles têm também substâncias que podem afetar ali o funcionamento dos neurotransmissores, substâncias naturais, olha lá, né, uma planta que você vai fazer uma infusão dela, que você chama de chá. No caso aqui da camomila, da melissa e outros que têm potencial calmante, eles aumentam a liberação do GABA, que é um neurotransmissor importante ali para a sensação de satisfação, ali de bem-estar. E aí acaba que ajuda no processo de acalmar o organismo. Uma coisa que vai fazer um efeito um pouco contrário, que a gente pode pensar aqui, chocolate, né, o açúcar, a gente comer doce. No caso do chocolate, ele está muito relacionado com a liberação de endorfina, que é o hormônio da sensação de prazer. Mas tem também muito açúcar contido nos doces e no próprio chocolate que a gente utiliza. E essa quantidade de açúcar colocada no nosso organismo de uma vez, em grande volume, ela vai gerar um bombardeamento lá entre os neurônios de serotonina, de dopamina, de substâncias relacionadas ao prazer. Por isso os doces são tão viciantes, né? Geram uma sensação tão, assim, da gente ficar, nossa, que delícia, comi uma coisa muito maravilhosa ali, que foi um docinho de aniversário, quero comer mais. A gente, inclusive, quer comer mais, porque é uma mistura complexa. Além das substâncias que fazem a liberação do neurotransmissor próprio, que no caso do chocolate a gente está falando de endorfina, quando você ingere grandes quantidades de açúcar, você está inserindo no seu organismo uma quantidade que naturalmente você geralmente não tem. Porque se a gente fosse se alimentar das substâncias naturais, sem um açúcar, como é que eu posso dizer, industrializado, ele totalmente separado ali para a gente ingerir grandes quantidades, é muito mais danoso para o nosso organismo, porque o nosso organismo não está acostumado com aquela quantidade de açúcar, mesmo uma fruta super doce que a gente come, muitas vezes não tem aquela quantidade de açúcar que tem num alimento como esse. Então, por isso o açúcar é tão viciante, tanta gente desenvolve a dependência do alimento e de se alimentar em grandes quantidades e em quantidades inadequadas de açúcar por causa dessa relação. O cérebro se vicia em ter aquela sensação. E vem a grande dificuldade. Professora, mas não é para comer chocolate nunca mais? A gente come chocolate sim, só lembrar, né? A gente tem que ter limites para tudo. Então, para fechar, o
que são as drogas lícitas e ilícitas? Nós vamos falar dela na nossa próxima aula. As drogas lícitas são aquelas que são permitidas, né? Dentro de um governo, dentro de um país, é permitido a utilização delas. Por exemplo, os medicamentos, o cigarro, o álcool, mas não necessariamente elas deixam de fazer mal. E muitas vezes até um medicamento pode se tornar uma droga muito danosa, mesmo sendo lícito, se usado da maneira incorreta. Agora, as ilícitas, elas são realmente proibidas. Então, você pode ser preso, você pode responder criminalmente por utilizar e por comercializar ela. Mas vamos falar um pouquinho mais das ilícitas e das lícitas na próxima aula. Para essa aula de hoje, nós aprendemos: existem substâncias que podem alterar a maneira como os neurônios se comunicam, imitando ou afetando o funcionamento dos neurotransmissores, e que essas substâncias são as drogas, que podem ser desde compostos comuns no nosso dia a dia até drogas ilícitas que afetam de maneira muito danosa o nosso organismo. Então é isso, pessoal. Eu convido vocês para assistir a nossa próxima aula e as dúvidas, sempre chama lá. O Tira Dúvidas é para a gente estar junto respondendo todas as questões que vocês tiverem. Um grande abraço e até a próxima.